Oi gente, tudo bom? Nós vamos estar dando início à nossa série de vídeos. Eu quero primeiro explicar a respeito mais da história, porque eu acho assim, que para a gente poder entender sobre a cultura, sobre a gastronomia, sobre os locais, eu acho que é muito importante, muito interessante a gente entender a história, como que ela se passa, como que acontece. Porque para mim, uma das coisas que eu achei muito interessantes foi o fato deles falarem holandês. Como que um país dentro da América do Sul fala holandês, sendo que toda a maioria dos países da América do Sul falam espanhol porque foram colonizados por espanhóis e por portugueses. Então eu acho interessante a gente entender tudo isso. Então hoje nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês um pouco resumido a história do Suriname, a história de como que aconteceram as coisas, tá? Então, se você quiser entender melhor, continua assistindo o vídeo. Conforme eu já falei, na internet praticamente existem roteiros com guias, com informação, com fotos, com vídeos, com qualquer coisa que você queira saber a respeito do turismo de maneira atualizada sobre o Suriname. Não tem. Eu sempre tive uma curiosidade muito grande para poder saber o que se escondia por detrás dos nossos três vizinhos mais desconhecidos, que são a Guiana, o Suriname e a Guiana Francesa. Gente, o Suriname é aquilo que a gente pode chamar de um pedaço da Europa dentro da América do Sul. É muito interessante de você conhecer. Essas duas características se unem ao ponto de fazer com que o país se torne um local único e singular. Você consegue perceber os traços marcantes da história colonial por todo lugar que tu anda. Tu anda no centro, tu vê toda a arquitetura colonial estampada em todos os lugares. Foi considerado pela Unesco e tombado muitos casarões como patrimônio histórico da humanidade. Eles receberam um certo puxão de orelha por conta da má preservação, mas ainda assim existem muitos locais que são muito bem preservados e muito lindos. No interior, que é onde vivem a maioria dos indígenas, né, eles vivem e levam a cultura deles com seu ritmo próprio. Eles vivem praticamente isolados. Por quê? Porque na parte sul, que é onde eles vivem, é mais a selva, a floresta amazônica. Então a grande maioria da população vive na região norte, que é onde fica centralizada a capital. E é onde se concentra a maior parte da população. Agora a gente vai entender um pouco sobre onde ele fica localizado. Observa que eu vou te mostrar um mapa agora para a gente poder entender a localização. Observa que ele fica situado na região norte, dentro da América do Sul. E faz fronteira com 3 países. Ao leste com a Guiana Francesa, ao oeste com a Guiana ou Guiana Inglesa, ao norte com o Oceano Atlântico e ao sul com o Brasil. Na região sul é só a região de floresta amazônica. No Brasil faz fronteira com o Suriname na região norte, que é pelo estado do Amapá e o Pará. Só que, como eu falei, a região sul do Suriname é só floresta amazônica, então praticamente não existem rodovias ou estradas oficiais que interliguem esses dois países, colocando assim o único meio de transporte de viagem por vias aéreas, por aeroportos. Aí eu sei que tu tá curioso aí perguntando, mas Marília, como assim que eles falam holandês? Te acalma que eu respondo. Antes do século XV, a região era toda habitada por índios, os índios aruaques, os índios tupis e os índios caraíbas. Somente depois que a região foi descoberta pelos espanhóis, dominada pelos ingleses e depois colonizada pelos holandeses, somente no ano de 1667. Mas isso só acontece diante da disputa pelo território entre os holandeses e entre os ingleses. Foi aí que os ingleses fizeram um acordo cedendo o território para os holandeses em troca do território que os holandeses tinham na região que hoje nós conhecemos como Nova York, que era chamado de Nova Amsterdã, nos Estados Unidos. Então foi quando os holandeses vieram para essa região e colonizaram, chamando o local de Guiana Holandesa. E nós sabemos que o principal interesse dos holandeses está na agricultura, na plantação de cana-de-açúcar, por causa dos derivados, como o açúcar, o rum, que eles exportavam para a Europa. Então é aí que eles vão precisar de trabalhadores, é quando eles trazem a mão de obra escrava vinda da África. Eles eram tão cruéis com os escravos que muitos deles se refugiavam indo direto para a selva. Então é por isso que existe uma cultura negra, afro, muito grande na região sul. Existe uma espécie de tribo
que são esses povos que vieram na época da colonização e que foram para lá, que são conhecidos como os marrons. Esse processo durou até o ano de 1863, que é quando acontece a abolição da escravatura. E é aí que é interessante, que é quando eles precisam de novos trabalhadores. Que aí eles vão agora trazer trabalhadores de colônias que eles têm na Índia, de colônias que eles têm em Java, na Indonésia. Que é agora que fica interessante, porque eu acho uma coisa muito intrigante no país é como que você tem uma diversidade étnica tão grande e você fica sem entender, porque é muito forte os aspectos culturais desses povos que se estabeleceram lá. E eu ficava me perguntando como que isso se dava. Então é interessante a gente entender, porque agora, nesse momento, que eles trazem outras colônias, outras pessoas de outras colônias que eles tinham na Índia e de Java, na Indonésia, para trabalharem lá em troca de um salário, que também não deixava de ser uma espécie de mão de obra escrava. Uma coisa que a gente vai entender é que a independência, ela é muito recente. Eles só conquistam a independência da Holanda somente no ano de 1975. Então é um país muito novo. O nome Suriname é dado a partir de uma das tribos que é muito forte dentro da cultura, que são os Aruaques. Eles dão o nome de Suriname. Eu vou colocar o nome aqui e vocês vão ler melhor porque eu não sei falar muito bem esse nome. E aí é por causa disso que mais tarde se chama Suriname. Essa aqui é a bandeira do Suriname. Após a independência, o país sofre com o primeiro golpe militar, nos anos 80. E aí logo após eles tentam fazer um projeto para que haja democracia no país. E aí todas as tentativas são frustradas, porque o antigo governante, o antigo ditador militar, dá novamente um segundo golpe militar no país. Daí então acontece uma decadência na economia, porque grandes parceiros econômicos, como a Holanda, como os Estados Unidos, cortam vínculos comerciais. Então ele cai numa crise por conta de atrocidades cometidas pelo ditador, esse corte, né, de bons parceiros comerciais. E aí então acontece essa decadência econômica e política. Atualmente há uma democracia, existe um regime presidencial, existe um presidente, o país tenta se reerguer caminhando a passos pequenos. E você observa que o país ele tem uma grande diversidade cultural, gastronômica, ele te oferece muito conhecimento. As línguas que a população fala, que é o holandês, o primeiro idioma, o inglês, o surana-tongo, que é uma língua crioula misturada com um pouco de espanhol, com um pouco de inglês. Então eles fazem uma mistura, eles também dominam esse que eles chamam de dialeto. Então é muito interessante, tem muito conhecimento, muita coisa interessante para você conseguir tirar. Mas o país então, ele está começando a andar agora, porque ele também é um país independente muito recente. Então atualmente o país conta com aproximadamente uma população de 500 mil habitantes, um pouco mais de 500 mil habitantes. Então é um país relativamente pequeno. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar em gostei para me fazer feliz. Clica no botão de notificações onde tem um sino, se inscreve, manda um beijo para mim, um beijo para ti e até o próximo vídeo. Tchau!